Semicondutores, diodo, formados a partir da união de semicondutores do tipo P e N, né? Aí eu coloquei dois exemplos aqui. O tipo P, ele falta elétrons, e o tipo N, ele sobra elétrons. Diodo de silício, Si, né? S maiúsculo e minúsculo. Existe condução quando se atinge a tensão de quebra de barreira de potencial. Conduz a partir de 0,7 volts, ou seja, se você colocar ali, você aplicar uma tensão diretamente nele, um positivo, no positivo de uma fonte no anodo, negativo de uma fonte no catodo, ou cátodo, ânodo, ou cátodo, você colocar ali 0,3 volts, ele não vai conduzir, então é a partir de 0,7. Aí eu coloquei um exemplo aqui da polarização direta, né? Olha só, observa aqui a camada de depressão, está polarizado diretamente, eu estou aplicando 0 volts, não acontece nada, tá? Não tem condução aqui. Aí eu tenho uma fonte aqui, polo positivo, e o polo negativo, beleza? Então não acontece nada porque eu tenho 0 volts aqui. Se eu apliquei 0,7 volts, olha só, acontece a condução, tá? Porém, na polarização inversa, né, eu tenho o negativo aqui, tá? Isso aqui está inverso, eu tenho a camada de depressão, ela está expandida, no caso aqui, não tem condução, tá? Além de eu ter uma tensão de 0 volts, está inverso. Polarização inversa com 5 volts, olha só o que acontece, né? Ele aumenta aqui a camada de depressão e não tem condução de forma alguma. Exemplo com números, tá? Eu tenho aqui uma fonte de corrente contínua, de tensão contínua de 10 volts, eu tenho um resistor de 1 kΩ, ou 1000 ohms, e eu tenho um diodo. Observe que o polo positivo do diodo, ele está para o positivo, então ele está direto. Então eu estou dizendo aqui que a tensão de condução aqui é de 0,7 volts. Então eu quero saber aqui qual que é a corrente elétrica que eu tenho nesse circuito. Corrente elétrica é V sobre R, tensão sobre resistência. A corrente elétrica é a tensão de entrada menos a tensão de joelho, né? A tensão de 0,7 volts, que eu já falei ali anteriormente, dividido pela resistência. Então tenho 9,3 dividido por 1000. A corrente elétrica aqui é de 9,3 mA, é uma corrente bem baixinha, né? Essa é a simbologia de um diodo, né? Isso aqui indica aqui o polo positivo, e aqui o polo negativo dele, né? Olha só que interessante. Então a própria simbologia diz, né, que a corrente elétrica ela vai fluir nesse sentido aqui, ó. A própria simbologia diz isso. Aproveitei e coloquei aqui o LED, né, porque o LED também é um diodo, né, Light Emitting Diode, ou diodo emissor de luz. O terminal maior é sempre o anodo, né? E um dos lados com o chanfro corte é o cátodo, né? Porque às vezes acontece bastante. Você usa o LED em algum projeto, você corta as perninhas e mesmo com as perninhas cortadas, você consegue identificar pelo chanfro que ele tem aqui, ó. Aí eu coloquei esse exemplo, esse desenho, observando ele de cima. Ele tem o chanfro, significa que é o cátodo, né? Ou o polo negativo também. Funcionamento semelhante ao diodo, porém com efeito fotoelétrico. Ele conduz ou acende com tensões de 1,8 a 5 volts. Lembra do nosso exemplo que eu mostrei anteriormente ali? O azul ele conduz a partir de 3, conforme a indicação do fabricante, né? Mas aqui, dependendo da cor, ele conduz com tensões de 1,8 a 5, dependendo da cor e o fabricante, né? O LED, falando do LED, ele faz o efeito fotoelétrico, né?
que é geralmente fósforo ou galho, ou fósforo ou xenônio, né? Então eu apliquei aqui uma tensão de 6 volts, ele está mostrando aqui como se ele tivesse aceso, né? Essa é a simbologia de um LED, né? Eu tenho um diodo, né? Se você observar aqui é um diodo, e essas setinhas representando que a luz está saindo. Nós não vamos falar aqui no curso, mas se você encontrar um equipamento, uma simbologia parecida com essa do diodo, porém, porém ao invés das setinhas estiverem apontando para fora, elas estiverem apontando para dentro, significa que é aquele LED receptor, o LED do receptor de infravermelho do controle remoto. Na verdade, não do controle remoto, o que fica na TV. Então ele indica que a luz está recebendo. Então no caso aqui do diodo, do LED, como a luz ele emite luz, a setinha fica voltada para fora, externamente, né? Coloquei aqui um exemplo de um LED de 2 cores. Geralmente você encontra eles nas cores red e green, vermelho ou verde. Esse aqui é um exemplo o centro é o negativo. Você aplicou uma tensão aqui, ele acende na cor verde. Você aplicou uma tensão aqui, ele acende na cor vermelha. Coloquei um exemplo aqui, uma imagem, o diodo como dispositivo de proteção direto. Por que direto? Porque eu tenho aqui o polo positivo da bateria, está no ánodo, também o ánodo é o positivo do LED, desculpa, do diodo, né? Ele está aqui diretamente, por isso que eu falei que está direto. Então ele passa aqui, então o que vai acontecer? A corrente ela vai vir aqui, vai passar diretamente, vai fluir aqui, tá? Ele vai passar pelo LED pelo resistor limitador de corrente, vai acender o LED e vai voltar para cá, tá? Ou seja, então aqui eu tenho uma polarização direta, né? Estou usando aqui o diodo como um dispositivo de proteção. Vamos ver o que acontece na sequência. Olha só, eu inverti. O LED não vai acender, porque como eu estou com a polarização invertida aqui, o diodo ele não vai conduzir, logo o LED não vai acender. Tá? Isso daqui é muito bacana para você colocar como circuito de proteção mesmo, né? Como o próprio nome diz. Você coloca ali na ponta de uma bateria, então não tem problema de você inverter aquela saída da bateria, você não vai queimar o equipamento porque o diodo não vai deixar conduzir.